Construção de uma mansão. Esta visão eu recebi em oração. Vi anjos lendo o registro das obras que fazemos aqui na terra. Alguns deles tinham asas, mas outros não. Alguns eram grandes e outros pequenos, mas todos tinham faces diferentes, como nós aqui na terra. Eles podiam ser identificados por suas características faciais. Vi anjos cortando empenhadamente diamantes enormes e colocando-os nos alicerces de lindas mansões. Os diamantes tinham cerca de 1 pé de espessura e 2 pés de tamanho e eram lindíssimos. Cada vez que uma alma é ganha para Deus, um diamante é colocado na mansão do ganhador de almas. Nenhum trabalho é em vão quando é feito para Deus. Os portões do céu. Numa outra vez em oração, tive esta visão celestial. Estava em espírito e um anjo veio e levou-me para o céu. Novamente cenas impressionantes de luzes em ondas e de uma glória deslumbrante, como eu tinha visto atrás das montanhas de ouro maciço. Contemplar a mostra do poder de Deus era de tirar o fôlego. Enquanto eu e o anjo nos aproximávamos de 2 enormes portões num muro gigantesco, vimos 2 anjos excepcionalmente grandes com espadas. Eles tinham cerca de 14 metros de altura e os seus cabelos eram dourados. Os portões eram tão altos que não era possível ver a parte superior deles. Eram as mais lindas peças de arte que eu já havia visto em minha vida. Eram trabalhados à mão, com dobras intrincadas, desenhos como de tapeçarias, camadas em baixo relevo, tudo isso cravejado de pérolas, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas e outras pedras preciosas. Tudo nos portões parecia estar numa perfeita harmonia. Um anjo com um livro em sua mão saiu de detrás dos portões. Após checar o livro, o anjo acenou, confirmando que eu podia entrar. Leitor, você não poderá entrar no céu se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. A sala do arquivo em visão. Um anjo me levou para o céu e me mostrou uma grande sala com paredes de puro maciço. Haviam letras do alfabeto gravadas nelas, parecia uma imensa biblioteca, só que os livros eram embutidos nas paredes, ao invés de ficarem em prateleiras. Anjos, com longas túnicas, tiravam os livros das paredes e os estudavam com atenção. Parecia haver uma ordem rígida no que eles faziam. Notei que os livros tinham uma capa grossa de ouro e algumas das páginas eram vermelhas. Eles eram muito lindos. O anjo que me acompanhava disse-me que aqueles livros eram um registro das vidas de cada pessoa que havia nascido na terra, e que haviam mais salas por toda a parte, com mais relatórios ainda. De tempos em tempos, os arcanjos levavam os relatórios a Deus, para a sua aprovação ou reprovação. Os livros continham pedidos de orações, profecias, atitudes, crescimento no Senhor, almas levadas a Cristo, o fruto do Espírito e muito mais. Tudo o que fazemos na terra é anotado em um dos livros pelos anjos. Com frequência um anjo tirava o livro e lavava as páginas com um pano macio. As páginas ficavam vermelhas. Uma escada celestial. O Espírito do Senhor me deu a seguinte visão. Vi uma grande escada espiritual que descia do céu para a terra. De um lado dela os anjos desciam à terra, enquanto que do outro lado eles subiam. Os anjos que vi na escada não tinham asas, mas cada um tinha um livro com um nome escrito na capa. Alguns deles pareciam estar dando orientações e respondendo a perguntas feitas por outros anjos. Logo que as instruções eram dadas e as perguntas respondidas, eles desapareciam. Vi também outras escadas em outras partes da terra. Nelas sempre haviam anjos em constante movimento, subindo e descendo. Eles se moviam com ousadia e autoridade, uma vez que eram mensageiros das ordens de Deus. 26 Uma profecia de Jesus. Quando Jesus apareceu pela primeira vez, ele disse: Catrim, você foi escolhida pelo Pai para me acompanhar pelas profundezas do inferno. Vou lhe mostrar muitas coisas. Eu quero que o mundo saiba sobre o inferno e sobre o céu. Direi a você o que escrever, para que esse livro se torne um registro verdadeiro de como são esses lugares desconhecidos. O meu Espírito vai revelar a você segredos sobre a eternidade, o julgamento, sobre o amor, a morte e a vida futura. A mensagem do Senhor para o mundo perdido é esta: não quero que você vá para o inferno, você foi criado para minha própria alegria e para uma comunhão eterna. Você é a minha criação e eu o amo. Clame a mim enquanto estou perto, eu o ouvirei e responderei.
Quero perdoá-lo e abençoá-lo. Para aqueles que nasceram de novo, o Senhor diz: não se esqueçam de se reunirem e virem juntos orar e estudar a minha palavra. Me adorem no espírito de santidade. O Senhor diz para as igrejas e para as nações: os meus anjos sempre lutam pelos herdeiros da salvação e por aqueles que se tornarão herdeiros. Eu não mudo. Sou o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Busquem e derramarei meu espírito sobre vocês. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Farei coisas grandiosas entre vocês. Se você ainda não é salvo, por favor, agora mesmo, ajoelhe-se diante do Senhor e peça-lhe que perdoe os seus pecados e que o faça filho dele. Seja qual for o preço, você deve se decidir agora qual será o seu lar eterno. O inferno é horrível e é real. Palavras finais: quero assegurar a vocês, de novo, que as coisas que leram neste livro são verdadeiras. O inferno é um lugar real, de tormentos eternos. Mas, gostaria de dizer a vocês, que o céu também é igualmente real, e pode ser o seu lar por toda a eternidade. Como obreira de Deus, submeti-me à direção de nosso Senhor Jesus Cristo e registrei fielmente o que Ele me mostrou e me disse. Para que vocês tenham uma leitura mais produtiva, leia este livro com a sua Bíblia e compare o que foi escrito aqui, com as Sagradas Escrituras. Que Deus use este livro para a sua glória. Mary Catherine Baster. Nota sobre a autora. Mary Catherine Baster nasceu em Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Cresceu na casa de Deus. Quando ainda era jovem, a sua mãe ensinou-lhe sobre Jesus Cristo e a sua salvação. Catherine nasceu de novo aos 19 anos e depois de servir ao Senhor durante alguns anos, desviou-se por um tempo. O Espírito do Senhor não desistiu dela, e ela voltou e deu a sua vida novamente a Cristo. Ela ainda serve fervorosamente. Em meados dos anos 60, Catherine mudou-se com a sua família para Detroit, Michigan, onde viveu por um tempo. Mais tarde foi para Belleville, Michigan, onde começou a ter as visões de Deus. Os ministros, líderes e santos do Senhor falam muito bem dela e do seu ministério. O mover do Espírito Santo é enfatizado em todos os seus cultos, e muitos milagres acontecem neles. Os dons do Espírito Santo são manifestados em suas reuniões, quando então ela é guiada pelo Espírito de Deus. Ela ama ao Senhor com todo o seu coração, a sua mente, sua alma e com a sua força, e deseja acima de tudo, ser uma ganhadora de almas para Jesus Cristo. Catherine é casada há mais de 24 anos com Bill Baster. Eles têm 4 filhos e 6 netos, que os ajudam no ministério. Ela é realmente uma obreira dedicada do Senhor. A sua chamada é especificamente na área dos sonhos, visões e revelações. Foi consagrada ao ministério em 1983, na Full Gospel Church of God Igreja do Evangelho Pleno de Deus, em Taylor, Michigan. Ela ministra atualmente na National Church of God Igreja Nacional de Deus, em Washington, D.C. Em 1976, quando ainda morava em Belleville, Jesus apareceu para ela, em forma humana, em sonhos, visões e revelações. Desde então, ela já recebeu muitas visitas do Senhor. Durante essas visitas, ele lhe mostrou as profundezas, os graus, os níveis e os tormentos das almas perdidas no inferno. Ela recebeu